Quando Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, ele disse assim: anda na minha presença, anda comigo. A grande parte desses heróis da fé, se você olha a história de todos eles, eu lembro de Daniel. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Não é verdade? 3 vezes ao dia. Então, talvez para nós o difícil é entender esse conceito, o que é andar com Deus. O que é andar com Deus. Amém. Quando o salmista diz, medita dia e noite nas Escrituras. Quando Paulo escreve, orai sem cessar. Quando a palavra de Deus diz, em tudo dai graças. Você está vendo, tem várias instruções de Deus que tem em tudo, sempre. Não faz nunca isso, faz assim. Então, qual é esse conceito de andar com Deus? Davi tinha esse coração, eu te louvo de manhã, eu te louvo ao meio-dia, 7 vezes ao dia eu te louvo. Então, pensa bem, 7 vezes ao dia eu te louvo? 7 vezes ao dia eu te louvo. O que é andar com Deus? Senão você vive uma vida consciente de que Deus está perto de ti continuamente. E foi um pouco do que nós vimos no deserto com aquele conceito da nuvem e da coluna de fogo. O que é isso? Você criou uma ilustração ou uma experiência externa para você. E essa é a ideia, uma experiência externa para marcar a tua mente, para que lado que você fosse, você estava vendo Deus. Era o sinal de que Deus estava no arraial. Era aquela baita daquela coluna de fogo durante o dia. Amém. Durante a noite, né? A nuvem, continuamente, o templo no meio, o sacerdote entrando, saindo, sacrifício, tinha cheiro de sangue de churrasco continuamente. Amém. Todo dia, e havia luz, porque não se apagava o candelabro, continuamente tinha que ter luz, não deixa apagar, mantém a luz acesa, mantém a chama acesa. O que acontece? Sangue sendo, o povo todo via os bezerrinhos, sangue sendo derramado, sangue, sacrifício continuamente. O cheiro, devia ter um cheiro do sangue, mas devia ter o odor da carne sendo sacrificada. Então pensa bem, todos os sentidos que você tinha apontavam para dizer, Deus está no arraial. É isso. Certo? Você estava lavando a louça do almoço de domingo, você levantava os olhos, na janela você via a coluna de fogo. Ou seja, você está vivendo, você está trabalhando, você é o carpinteiro, você está olhando ali, você está sentindo o cheiro do sangue. Você está sentindo a churrasco, a fumaça subindo. Então não importa o que você fazia, ou você não escapava da esfera da presença de Deus, e ela estava continuamente para onde você olhava, você estava, Deus. Você está cercado da presença de Deus. E aí o que acontece? Tudo que você fazia tinha esse componente. Deus está aqui. Aí você tinha a leitura da lei contínua, lembra? Parte do que os levitas faziam, os escribas, a lei continuamente lendo. Sábado de tardezinha para tudo, né? Sexta para o sábado, para tudo, ou seja, semanalmente para tudo, é hora do descanso, é hora de dedicar a Deus, Ele é o Senhor do sábado, a lei de Deus. Ou seja, você cria uma maneira de viver onde Deus é o centro de tudo. Ele é o que coordena, Ele é o que diz, Ele é o que faz, Ele é o que... A agenda é dEle. Esse é o dia de não fazer nada agora. Ele é que decide. Então, imagina impregnado na tua vida. Deus, por baixo, por cima, pelo lado. Amém. Da onde me ausentarei do teu espírito? Você está em todo lugar com essa consciência de Deus. Amém.
Então, o que é andar com Deus, andar na presença de Deus? Nada mais é que Ele estava ensinando. A nuvem levanta, a nuvem para, você acorda, você dá graça a Deus pela fidelidade da manhã, amém. E você vê no deserto o maná chegando de manhã cedo, amém. De noite, então você está cercado. Para comer você tem maná, para proteger você tem isso, para andar você tem aquilo, escritura sendo feita. Eles estavam sendo imersos em Deus. Sabe aquelas pessoas que querem aprender inglês em um mês? Você põe uma fita, você vai para a aula e fica de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, imerso, dorme, isso se chama imersão. Você fica... Então, o que o povo fez? Eles foram batizados numa vida imersa em Deus. Eles estavam escondidos em Deus. É isso, eles estavam operando em Deus. Para onde eles iam? Era Deus. E toda a lei de Deus, o conceito de Deus, a provisão de Deus, a comida de Deus, tudo estava ali. Amém. Vitória contra os inimigos. Ao ponto, é o seguinte, aí o que acontece? Cristo veio, amém. Toda a estrutura externa se tornou inválida, porque algo melhor, maior chegou, o Espírito Santo está dentro de nós. Amém. E aí a palavra de Deus vem, anda no Espírito. Meu irmão, não tem como. Você pensa no Espírito, você ora no Espírito, você age no Espírito, você canta no Espírito, você semeia no Espírito. A Bíblia fala, Paulo instrui, canta no Espírito, ora no Espírito, semeia no Espírito. Você semeia algo no Espírito, você toma ceia no Espírito, você trabalha no Espírito, você canta no Espírito, você faz tudo no Espírito. Amém? Então a ideia é dizer assim, graças a Deus, porque o pastor é espiritual, porque ele faz tudo no Espírito, e nós podemos fazer tudo na carne. Não. Você trabalha no Espírito, você faz conta no Espírito, você, amém, cava no Espírito, você, amém, estuda no Espírito. Estuda no Espírito. Amém. Por quê? Porque essa é a realidade. É uma realidade maior agora, porque lembra, os discípulos ficaram assim. O que os discípulos fizeram? Eles conviveram com Deus entre nós, certo? Então eles dormiam, comiam. Estavam colados, eles viviam juntos, de manhã, de tarde, de noite. O mestre abrindo a boca, falando, dizendo, ceia, chorando. Eles viram Jesus chorar. Os discípulos disseram, nós tocamos, nós vimos. Eles, imagina, intensamente 3 anos. Então, você percebe a lógica de Deus? E aí a figura, como nós acabamos de descrever, do Espírito Santo de Deus. Então, o que é? É essa vida vivida pela fé, vivida nessa outra realidade. Nós estamos cercados de anjos, nós estamos cercados de testemunhos, nós estamos cercados, Deus sobre nós, a presença de Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele está sobre mim. Não, agora Ele não está mais, não, Ele está sobre mim, Ele me ungiu, continuou ungido. Mas graças a Deus, porque há 10 anos atrás o Espírito me ungiu para fazer uma da Ele, está lá, o Espírito Santo te ungiu, está lá, amém? Você está ungido por Deus. O problema é que nós esquecemos, nós perdemos a noção, nós nos distraímos e nós tentamos, de novo, ir para o natural, porque os nossos olhos naturais não enxergam. E é isso que aconteceu. A vida espiritual, você tratou no deserto com o natural para chegar no espiritual. E nós agora estamos querendo, me prova que Deus está aqui. Amém. Mas Deus fez todo o trajeto para você chegar nessa realidade, onde você não precisa de nenhum, amém, você não precisa de nenhum amuleto, você não precisa de nada externo, amém, porque você é templo do Espírito, você anda. E aí, meus irmãos, essa é a realidade. Agora Deus te pegou, amém. Se você é templo, quando você estiver no banheiro, é templo. Quando você estiver na escola, templo. Você está com Ele ali, você está carregando Deus. Santuário de Deus. O que nós precisamos é acordar para essa realidade e desfrutar mais dessa realidade em nós. Amém. Isso se chama andar no Espírito, isso se chama andar com Deus, isso se chama andar na presença de Deus, isso se chama viver com Deus. Amém. E só faz sentido em tudo dar graça se você tem esse conceito, que você está na presença de Deus. Se você não acha que você está em outro lugar, que você está na pior, que Deus te abandonou, não tem porquê. Amém. Mas na presença de Deus, amém. Ele é digno, amém. Você está na presença de Deus. Então é o seguinte, não interessa o que está acontecendo, Deus está na casa, louva a Deus, amém.
Você percebe que essa diferença de quem murmura e quem não murmura é quem tem a realidade de Deus está na casa. Ah, mas isso aqui aconteceu. Sim, mas isso aqui é muito pouco diante do Deus que está dentro, está aqui. Amém? Ele está aqui. Amém? Então, quanto mais acordado, desperto, olhos abertos você for, mais faz sentido, medita dia e noite, amém, adora a Deus, você tem uma vida de fé, você anda no Espírito, você anda pela fé. Por quê? Porque você está enxergando essa realidade, você anda. Então, a consequência de você andar na presença de Deus é que você ora sem cessar, é que você medita nas coisas de Deus, é que você louva a Deus. É porque você, amém, entendeu, alguma coisa aconteceu e você percebeu que você foi agraciado com o fato de que o Espírito Santo de Deus vive em você. Amém. Salmo 89, versículo 15 diz assim: bem-aventurado é o povo que conhece os vivas de júbilo, o povo que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Então, o povo abençoado, o que é? O que é o povo que conhece os vivas de júbilo? É o povo que experimenta as vitórias, de ter Deus no centro da sua vida, e ele vai, é o viva de vitória, amém, de conquista. Bem-aventurado é o povo que anda na vitória do Senhor, que experimenta o som da vitória, os vivas de júbilo, porque esse é o povo que anda na presença de Deus. Amém? Amém? Então, presta atenção, meu irmão. Bem-aventurado, feliz, próspero, amém? É o povo que anda. Se chama, andar é todo dia, não é um dia assim, não é pisca-pisca. Crente pisca-pisca, tá, não tá, tá, não tá, tá, não tá, e quando queima, não tá, não tá. Amém? É isso. E não tá. Ainda bem que tá, às vezes tá e não tá, já é bom, mas às vezes que não tá. Amém? O povo que anda. Então você fala, o que é andar? Eu não queria enfatizar isso. Você anda, você pensa, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu acho, tudo que eu penso, ele anda na luz da presença do Senhor. O rosto do Senhor brilha na tua direção, trazendo revelação. Lembra? Cada vez que alguém está empenhado, se volta para Deus, a escama cai, o rosto do Senhor brilha e nós contemplamos a glória do Senhor e nós somos transformados. Então o que acontece? Na luz da presença de Deus. A luz sempre foi assim, a lâmpada para os meus pés, a tua palavra, é aquilo que nos ilumina, luz para o nosso caminho. Quando nós estamos na presença de Deus, o nosso caminho está iluminado. Você quer saber o que está acontecendo? Você tem perguntas para um monte de coisa, você precisa de respostas. Você tem que ir lá para Deus. Ele vai botar luz nessa situação para você. E você vai enxergar pelos olhos de Deus. Ah, pastor, não tem tempo. Meu irmão, você não tem tempo para andar na luz. Você tem todo o tempo para ficar andando nas trevas. Amém. Deus te abençoe. Amém. É isso que eu não entendo. Amém. Eu não tenho tempo para andar na luz. Amém. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Sim, você fica rodopiando nas trevas. Mas a única luz que tem é Ele. Ele é. Então, o que acontece, meus irmãos? Trevas é o sinal de quê? Você não sabe, você não consegue enxergar. Você não sabe o que está acontecendo. Você está perdido. Por que está acontecendo isso comigo? Por que isso aqui? Por que o mundo está assim? Por que Israel? Por que a notícia? Você está confuso. Trevas é sinal de falta de visão, de percepção. O que acontece? A luz precisa brilhar. Essa é a razão porque você olha, Paulo bate muito nessa tecla. Eu oro para que os olhos do coração sejam iluminados, sejam abertos, olhos abertos, olhos abertos, olhos abertos. Ilumina o coração, Senhor, faz eles perceber, abre os olhos para ver, ou seja, os olhos do coração sejam iluminados, ou seja, ali onde você enxerga as coisas, que é onde você decide, nós precisamos receber um facho de luz para olhar para a situação. E quando alguém está dizendo assim, e olha a diferença, meus irmãos, olhos abertos
e olhos fechados. O servo de Eliseu estressado, com medo, o mundo terminou. Eliseu dizendo, relaxa, Senhor, abre os olhos dele, tem os anjos que estão ao nosso redor. Mais são os que estão ao nosso redor do que aqueles. É lindo essa história, mas essa é a nossa história. Todo o estresse que nós sentimos é porque nós não estamos enxergando. Todo o estresse e ansiedade que nós estamos experimentando, preocupação, medo, é porque nós não enxergamos. De alguma maneira, alguma coisa está faltando um pedaço da equação. Alguma coisa não está fechando aqui, porque Deus não pode, eu fiz isso. O que é isso? Está faltando luz, está faltando revelação, está faltando informação, está faltando a luz. O que você faz? Só na presença de Deus tem luz. Então, o que acontece? De alguma maneira, nós estamos sendo treinados a viver na presença de Deus e aí você vai para o lado. Essa é a razão porque você vigia continuamente, porque o que você quer? Agora, você quer manter as coisas na tua vida diante de Deus. É isso. Esse é o segredo. Amém. Anda na minha presença, Abraão. Então, você quer ser que nem o povo de Israel, você quer andar na presença de Deus. Quando você acorda, esse é o transformar da nossa vida. Tenta acordar na presença de Deus. Alguns irmãos, amém, não chega perto dessa pessoa quando ela acorda. Amém. Porque primeiro é o seguinte, você não sabe o que vai ouvir. Você precisa acordar no Espírito, dormir no Espírito. Amém? Trabalhar no Espírito. Então, o que é que você tem que desenvolver? Você tem que desenvolver exatamente isso. Amém? A vida na presença do Senhor. Que já está lá. Amém? Nós já somos templos. A única coisa é que a tua consciência precisa ser acordada, despertada, iluminada. O que você faz? Se você continuamente vai a Deus, a escama cai. 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 Até o ponto que você descobre o seguinte, eu quero viver sem escama. Então eu vou ficar na presença de Deus. Amém? Eu quero viver sem escama. Então é o seguinte, todas as coisas que nos deixam assim, amém, perturbados, confusos, é porque nós não estamos enxergando direito. Então o que acontece? Ao eu falar isso, amém, não significa que eu, amém, tenho tudo, mas eu prossigo para o alvo. Amém? Esse é como você faz, você avança. Eu enxergo tudo, eu não tenho dificuldade, eu tenho. Mas o que você faz? Você treina, eu estou olhando diferente. Senhor, alguma coisa, você volta para Deus, a escama cai, você diz assim, aí você retorna à tua posição. É um contínuo desafiar que nós temos. Amém? Então, o que acontece, meus irmãos? É só na presença de Deus, guarda isso. Só na presença de Deus que as coisas fazem sentido. Que você vai ter noção do que está acontecendo e você vai ter resposta para os desafios e os problemas da tua vida. Só na presença de Deus. Tem coisas que você somente vai ser capaz de compreender e realmente entender, ter o entendimento completo, realmente compreender, somente com os olhos do coração, que são os olhos da fé. Essa é a única maneira de você ter. E essa compreensão, essa fé, vem só por meio de Jesus. Só, é a única maneira. Então, o que acontece, meus irmãos? Fora da presença de Deus, as coisas ficam nebulosas, nós não conseguimos entender o que está acontecendo, por que isso, e aí a ansiedade toma o nosso coração. Pratica esse contínuo de andar na presença de Deus, e na presença de Deus vai vir oração, você está sempre conversando com Deus, você está meditando nas Escrituras, você está lendo, você está louvando a Deus, e as coisas vão se ajustando na nossa vida, porque, meus irmãos, naturalmente é impossível você ter compreensão das coisas. Naturalmente é impossível você enxergar as coisas. Tipo assim, eu ouvi falar. Alguém aqui, pensa assim, meus irmãos, se alguém dissesse para você
O Paulo caminhou sobre as águas. Todo mundo vai dizer assim, mas ninguém vai acreditar. Ou melhor, vou esticar um pouco mais. O Paulo voou. Amém. É impressionante. Nós estávamos ali no campo. E ele voou daqui para cá. Vocês todos vão dizer, tu é maluco e pirou. Sabe por quê? Porque essa informação é inconcebível para o homem natural. Só isso. Então, imagina Pedro chegando em casa e dizendo para a mulher dele, olha só, mulher, é o seguinte, nem sabe o que eu fiz hoje, eu caminhei sobre as águas. Eu caminhei sobre as águas. Eu caminhei sobre as águas. Quem não estava lá para ver, não acredita. Eu não acredito, eu preciso, esse tipo de coisa eu preciso ver, não vem com essa conversa. Tu caminhou sobre as águas, não existe, isso é impossível, porque isso é inconcebível, certo? No mundo que nós vivemos, essa informação não existe. Até que alguém ande sobre as águas. A partir dali, aquela informação, eu vi, ela passa a ser concebível. Então, quando Deus fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, o que Deus é capaz de fazer e tem preparado? O que isso diz para nós? Que se você quiser descobrir o que Deus tem preparado para você, você vai ter que ir para a presença dEle. Amém. É o único lugar. Você vai ter que ver, presenciar. 1 Reis 3, se esse texto pode ajudar a gente a compreender. 1 Reis 3. Imagina você dizer, chegar em casa, você vai almoçar com teus amigos e dizer assim, tu nem sabe, o pastor voou na igreja. Sim, qual é a diferença? O cara andar sobre as águas e voar, amém? Qual é o problema? Qual é o problema? Andar sobre as águas pode, mas voar não pode. Voar não, mas andar sobre as águas pode. Então tá. Então, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para 15 mil pessoas. 15 mil pessoas comeram de 5 pães e 2 peixes. Pastor, sinceramente, pastor, vamos para outro texto. Amém. Eu gosto daquele texto, sabe aquela parte que diz, ama o próximo, entendeu? Ama o próximo, dá um beijo, ósculo santo. Por isso que as pessoas ficam sempre rodeando o básico. É importante dar o ósculo santo. E você faz toda uma teoria, ósculo santo, ósculo santo, ósculo santo. Ou seja, você pega as escrituras, tudo aquilo que é aceitável para você. Não tenha inveja, não tenha inveja. Inveja é uma coisa que não é bom ter. Amém. Até o mundo põe. Amém. A inveja é uma, eles põem nos adesivos. Não põe? Não põe isso aí? O mundo já sabe. Você não precisa vir na igreja para dizer inveja é ruim. Não pode, amém, cobiçar a mulher do próximo. Ninguém quer. Vai cobiçar a mulher do próximo, do incrédulo. Ele vai ver o que vai fazer. Você vai uma surra. Então não precisa dizer isso. E nós nos especializamos no básico, aqui, naquelas coisas assim que o natural aceita. Mas daí alguém diz para você assim, Deus é capaz de multiplicar 5 pães e 2 peixes. Pastor, você está sendo assim muito, assim, esse cristianismo radical assim da prosperidade, amém, das coisas, da grandiosidade de Deus, essas coisas assim. É isso que nós fazemos. Nós taxamos as coisas de Deus como assim, quer aparecer, por que não fica e faz? Amém, é assim que nós fazemos, nós trazemos Deus, isso se chama trazer Deus para a caixinha da nossa mente. Amém. Aí Jesus vai lá, pega água e transforma em vinho. Amém. Conta isso para alguém. Conta isso para alguém.
Isso porque nós estamos lendo, você leu. E, meus irmãos, sinceramente, você acredita nisso? Você já andou com Deus o suficiente para acreditar que Ele pode transformar água em vinho? E que Ele pode pegar assim, meu irmão, não diz amém rapidinho. Pensa. Você acredita que Ele é capaz de transformar água em vinho? E de pegar 5 pães e transformar? Então por que nós estamos estressados com o que havemos de comer, beber e tudo mais? Por que você está estressado então? Porque você tem um conhecimento mental, você ouviu uma coisa, não é que você crê, é que você acha legal, muitas vezes. Bah, que bacana, que história bonita de Jesus. Não, fé tem que funcionar para você. Amém? O propósito da revelação de Deus é afetar e os teus olhos do teu coração se abrirem para dizer assim, ó, eu não tenho o que temer, o Senhor é meu pastor, nada vai faltar. Se Ele precisar, amém, voar o corvo e aparecer maná na minha casa, amanhã eu não temerei, amém? Eu não vou temer. Essa é a realidade. Os olhos do teu coração têm que ser abertos, não a tua mente, onde você se esforça, expande a tua mente o suficiente para dizer, eu aceito, eu acredito, eu acolho, eu me esforço, amém, Deus é bom. Não, aqui, fé é no coração, amém? E fé só vem por meio de Jesus, só na presença, quando Deus fala, amém? Não é quando você lê um livro aleatório, não, é quando Deus está ali soprando e você vê, você está lendo um livro, mas você sabe que está na presença de Deus, amém? E essa é a razão por que nós precisamos andar na presença de Deus, porque quando você abre a Bíblia na presença de Deus, o livro salta para fora, e você o quê? Ouve Deus falando coisas que a tua mente fica, amém, confusa, mas o teu coração pula. Lembra o que aconteceu com os discípulos no caminho para Emaús? Jesus se aproxima dele, eles estão para baixo, eles estão mal, a lógica deles está confusa, a emoção tudo para baixo, deprimido, o pior de todos. Jesus chega e começa a falar. Jesus encosta na conversa, estão andando. O que acontece? Qual é a diferença? Eles eram discípulos, eles sabiam todos os versículos na teoria. Jesus chega e começa a caminhar com eles e começa a ficar honesto de coração. Vocês são um coração duro para entender o que aconteceu. Assim, e ele começa a expor as Escrituras e o coração deles começa a esquentar. Eles disseram, não ardia o nosso coração quando ele falava. O que é isso? O coração tem que arder quando você ouve a voz de Deus. E não aqui encher assim. Aprendi uma nova teoria. O coração tem que expandir ao ponto de você dizer assim, que Deus grande nós temos. Amém. Não há nada impossível para o nosso Deus. Onde a tua situação diminui, a tua crise diminui, você aumenta e você diz assim, eu posso lidar com isso em Deus. Só que o que acontece? Você sai da presença de Deus, a situação fica maior e Deus fica menor. E o que acontece? Você precisa andar na luz da presença do Senhor, se você vai querer lutar com esse gigante. O que acontece, meus irmãos? Você ouve a palavra de Deus aqui, fé entra no teu coração, algo arde no teu coração, você sai daqui, deixa Deus de lado, esvazia o compartimento, agora eu vou lidar com as coisas normais da vida. O que acontece? Aí aquilo que você creu na presença de Deus, você parece ter dificuldade de implementar. Porque não é o conceito, é a presença de Deus que nos faz. Amém? O que você precisa? Andar perto desse Jesus, então, amém. Manter o coração ardendo, amém? Amém? Amém. Isso se chama vigia, ora, amém. Glória a Deus. Então, 1 Reis 4, você sabe a história de Salomão, que ele pediu sabedoria. Domingo passado, o nosso título foi, até o que não pedisse eu te dou, amém. Benção, né? Ele pediu sabedoria para julgar, e Deus disse assim, até o que tu não pediu eu vou te dar longevidade, vitória dos inimigos, riqueza, não vai ter igual. Mas a maior parte que Deus deu para Salomão não foi aquilo que ele pediu, foi o extra que Deus deu. Esse é o nosso Deus, amém. Amém. Isso significa que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto você pode pensar ou imaginar. Então, Deus está sempre com esse coração. Ele está um passo na frente. Você está pedindo A, Ele tem 15 coisas para oferecer. Ele só quer que você venha na presença dEle e Ele vai dizer isso. Qual é a tua necessidade?
E nós vamos a Deus porque nós precisamos de coisas. Mas você sempre vai ouvir dizer, o que tu deseja? Deus quer fazer coisas. Você pede uma coisa porque você precisa, você sai com outra porque Ele quer dar. Amém? Lembra disso. Saul foi ao profeta para descobrir onde estava a jumenta do pai dele, do tio. E saiu com uma informação, você foi eleito rei. Amém. Aí ele podia dizer assim, esquece esse negócio de rei aí, eu quero só saber onde está a jumenta. Eu sou uma pessoa humilde. Eu não quero esse negócio de grandiosidade, de coisa assim, eu aprendi a ser humilde. Amém? Então é o seguinte, só me diz onde está a jumenta. Aí ele podia ir para casa e ficar só com a jumenta dele. Amém? Você precisa de fé para ir na presença de Deus e sair crendo naquilo que Deus falou, não naquilo que você acha que Ele devia ter falado. Ele diz isso. A nossa fé tem que ser jogada no que Deus tem a oferecer e não no que você acha que você pode aguentar. Amém. Então, presta atenção. Aí ele fez tudo o que ele fez. Até o que não pedisse eu te dou. Tá? Aí, capítulo 10. Rainha de Sabá. Tendo a rainha de Sabá, versículo 1, ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. Sabe o que esse texto diz? Tendo ouvido a respeito da fama de Salomão e sua conexão com o Senhor. Amém. E o relacionamento que ele tinha com Deus. É isso que ele estava vendo. É a bênção e a conexão que ela tinha dessa bênção com Deus. Amém. Ela sabia que tinha algo sobrenatural em andamento ali. Conectado ao nome do Senhor. Chegou em Israel reinando com uma grande comitiva. Amém. É assim que nós somos também. Nós vamos a Deus se achando, né? Não, porque eu sou isso, eu dou o dízimo, eu faço isso, taraná. Tem os outros lá que não fazem nada. Você chega diante de Deus e você vê assim, amém. Você diz, Deus, amém. Ele sempre é maior, sempre tem mais, sempre é mais amoroso, sempre é mais glorioso, sempre é muito mais do que tudo. Sempre vai ser, meu irmão, aprende isso. Vai a Deus, a gente sempre tem esse coração que a gente vai, que a gente conquistou alguma coisa na vida. Não, Deus sempre vem, amém. E aí diz assim, ela foi fazer perguntas, foi testar Salomão. Ele não é um pouco de nós, né? Eu testar se esse negócio funciona mesmo. Se é mesmo tudo isso que diz que é, né? Se é Deus mesmo faz o que Ele faz, se é Deus faz tudo o que Ele diz mesmo. Amém, eu estou experimentando, né, Deus? Estou avaliando, né, irmão? Como é que você vai se comprometer mais com o reino de Deus? Eu estou avaliando as coisas, estou pensando, vendo, calculando. Amém, irmão? O teu coração está ardendo, segue o teu coração, amém. Por que nós ouvimos isso, segue o teu coração? Esse vale, quando o coração está queimando e Deus está operando, você segue a voz de Deus, amém. Nós estamos tomando decisões calculadas, amém. Quando Deus está dizendo, amém. Amém. Pedro, vem. Você tem um segundo para pensar. E posso dar uma dica para vocês? Para aqueles, quem ousar botar o pé fora do barco para andar sobre as águas, os que ficaram dentro do barco não tem nada que dar conselho para quem está andando dentro da água. Amém? Essa é a razão porque as pessoas erram. Você botou o pé fora do barco, o cara de dentro vai dar conselho, cuidado, você tem que ver as ondas, você está dentro do barco, você domina essa coisa, vai dar conselho para quem botou o pé fora d'água, amém. É fácil dar conselho dentro do barco, pessoal, amém. Mas por outro lado, lembra sempre que tem um que está lá dentro d'água, dando conselho, você ouve aquele conselho. Porque se ele não te mandou puxar para fora, amém. Então, olha como nós ficamos. Jesus em cima da água, teus amigos dentro do barco. Amém.
Isso é a confusão que nós muitas vezes vivemos. Ouve a voz de Deus, anda na presença dEle. Amém. Então, essa rainha foi testar Salomão. E o que ele diz? Vendo, olha só, vendo a rainha de Sabá, toda a sabedoria, aí o que a casa, a comida, olha o que ela se interessou. Amém. Essa é meu estilo. Ela se interessou pela comida. Amém. Devia ser coisa. Amém. Ela era uma rainha, ok? Ela tinha uma comitiva, ela tinha presente, ela era outro nível. E ela se impressionou com a comida. Meus irmãos, essa comida amém, provaria. Lugar onde os oficiais ficavam. Meu irmão, sério. A rainha vem para um lugar, e olha o que chama a atenção dela, o lugar dos oficiais. O serviço dos seus criados, os trajes dos criados. Ela olhou assim, ficou fora de si pelo traje dos criados. Devia ser um senhor traje. Amém. Amém. Pensa bem, meus irmãos. Copeiros, holocaustos. Aí ela disse que ela ficou fora de si. Meu irmão, o que é ficar fora de si? É que a informação que você está recebendo é maior do que você tem capacidade de conter. Amém. Ela foi alargada. Isso que significa quando você vai na presença de Deus, é isso que Deus faz. Você vai à presença de Deus achando que você tem tudo sob controle, você vai sair embasbacado, impressionado, amém, tremendamente impactado pela grandeza do Deus que você tem, e você tem que ficar fora de si. Amém. Aí ela usa essa expressão, que a gente conhece. Foi verdade a palavra que a respeito de ti eu ouvi e a respeito da tua sabedoria. A palavra que eu ouvi de ti e do que tu tens, agora eu vejo que é verdade. Mas ela diz, eu contudo não cria nessas palavras, até que eu vi. Então, olha só, a palavra que eles disseram era verdade, mas eu não acreditava nisso, até que eu vi, aí, com os meus próprios olhos. Eu vim, olha só, eu precisei sair, amém, levantar o meu traseiro do meu sofá, amém, viajar. A Sabá é mais ou menos o Iêmen hoje, onde é que é? Então, fez toda essa, viajar para ver, amém, se ela não quisesse viajar para ver, ela nunca teria visto. Levou presente, foi a presença do rei. E ela, o que ela está dizendo assim, valeu todo o custo e o estresse que eu tive na viagem, porque o que eu estou vendo, amém, é impressionante, é sensacional, é maravilhoso. Esse é o nosso Deus. Sempre que você for a Deus, Ele é maravilhoso, sensacional. Não existe Deus como o nosso Deus. A questão é, nós não estamos enxergando isso. Então, quando alguém fala isso, assim, alguém de fora ia dizer para a rainha de Sabá. A rainha de Sabá pegou o celular dela. Samsung, que é o Oriente, é Samsung, né? Se fosse para cá, era Samsung, é naquela região. Ligou para o filho dela. E disse, meu filho, tu não sabe o que está acontecendo aqui. Sabe o que o filho dela disse? Legal. Porque ele não está enxergando. Ele não está vendo. Bah, que legal, mãe. Trajes. Traje. Que legal, mãe. Porque ele vai pegar essa informação de alguém que está na presença e vai traduzir para alguém que está fora da presença, que só tem essa pessoa aqui, só tem a mente, aquela de lá está operando no coração. Eles não conseguem se falar. Você não consegue conceber o que Deus te preparou com a tua mente. Esse é o que significa. Você jamais vai entender os planos de Deus com a tua mente. E, meu irmão, o coração só aquece na presença. Ou seja, nós temos uma situação assim, uma encruzilhada. Ou nós vamos para a presença de Deus e abrimos nosso coração e andamos todo dia com Ele, ou nós vamos deixar de ficar sabendo coisas que Deus reservou para nós.
Os segredos do Senhor estão na intimidade dele. E, meu irmão, guarda. Intimidade, assim, ó, é como se Deus estivesse guardando as 7 chaves, um cofre. Eu não quero passar segredo para ninguém. Só aqueles que são, amém, preferenciais. Amém, aqueles especiais, eu vou separar e vou repartir o segredo. Não, meu irmão, o que ele está dizendo é o seguinte: se você andar perto com ele, você vai ficar sabendo a intimidade dele. É isso só, amém? Porque dá a entender que os segredos do Senhor, eles estão lacrados, as 7 chaves, só se você fizer, amém, 3 Ave Maria, 5 Pai Nosso, faz isso aqui, nunca pecar, fazer isso aqui, e aí você tem acesso porque você ama Deus. Não, meu irmão, sabe o que ele está dizendo? Se você andar perto dele, amém, anda com ele, come com ele, amém. Os discípulos jantaram com ele, eles dormiam perto, amém. Eles viram Jesus chorar. Você já viu Jesus chorar? Os discípulos viram, Jesus chorou, eles viram as lágrimas caindo de Jesus. Eles viram algo que nós não vimos. Nós ouvimos o relato de que Jesus chorou, mas eles viram a afeição de Jesus, eles viram as lágrimas, eles viram o ambiente, eles viram algo que nós não vimos, que a letra não consegue descrever. Jesus chorou é muito pouco para descrever a experiência. Jesus chorou. E sabe o que nós fazemos? A nossa mente está satisfeita. Jesus chora, viu, meus irmãos? Jesus chora, então o homem pode chorar. Amém. 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 Dá um tempo. Amém. Essas descrições simplistas que nós temos. Amém. Deus no céu veio até nós em um momento. Ele expressa a sua emoção e chora. E tem 2, 3, 4, 5, 6, não sei quantos estavam ali, viram isso. E o que eles puderam dizer é que Jesus chorou. Mas eles viram algo. Eles sentiram algo, eles experimentaram algo que impactou eles para o resto da vida. Que, se você permitir o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração, ele vai revelar para você o que aconteceu naquela cena. Mas só se você andar perto dele. Porque agora, Jesus foi ao céu, mas o Espírito veio, é a mesma coisa. O mesmo, ele disse, convém-vos que eu vá, porque vocês acham que ficaram na pior? Não, nós temos mais ainda, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, o que o Espírito Santo de Deus vai fazer? Quando você lê a expressão, Jesus chorou, ele vai te dar a capacidade de experimentar o momento e entender o que significou aquilo. Isso se chama olhos abertos, revelação, que você só vai ter na presença dele. Amém. Você já foi num restaurante? Ele diz assim, tu nem sabe a torta que eu comi naquele restaurante. Por mais que você explique para alguém, ela só vai entender quando ela comer. Pronto, amém. Então, o que acontece, meus irmãos? Isso é a razão porque Jó disse, eu te conheço de ouvir, mas agora... O que vai mudar a nossa atitude quando os nossos olhos do coração virem? A nossa mente não consegue compreender, nós vamos nos esforçar bastante. Mas quando os olhos do nosso coração entenderem, o estado do Jó era o caos, do caos, do caos, do caos. Ele, olhos abertos, fez ele dizer assim, adorar a Deus e mudar tudo, por visão. Então aqui, não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade. Então guarda isso, meus irmãos. Se você acha que você domina quem Deus é, e a tua devoção a Deus é suficiente, porque se Deus só dá isso, eu vou dar isso, meu irmão, você não faz ideia do que Deus é e o que Deus tem preparado. Eu te convido, amém, te inspiro, encorajo, rogo-vos, pois, irmãos, meu irmão, é hora de andar com Deus e aí com todo o coração e buscar a Deus de todo o coração, porque Ele quer se revelar a você e quer se revelar à humanidade. Amém, como nunca antes. Para a gente não perder muito tempo, ela trouxe um monte de presente para ele. Aí Salomão veio e disse, versículo 13, o rei Salomão deu à rainha de Sabá, olha só, tudo o que ela desejou, tudo o que ela pediu, afora tudo que lhe deu, porque era generoso. Então, olha só, a mulher veio, se achando com tudo que tem, ela pediu coisas, ela chegou diante do rei e disse,
Sabe aquele vaso que eu vi lá na entrada? Podia conseguir aquele vaso sensacional, vai ficar bem no meu palácio. Você não pode levar. E leva aqueles 3 lá junto. Amém. Ele pediu coisas, desejou. Você já nunca foi em lugar nenhum e desejou coisas. Não podia me conseguir isso aqui. Claro, pega isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. E olha o que ele fez. Ele pegou, pega isso aqui, pega isso aqui, isso aqui. E ainda pegou o seguinte, pega isso aqui também. Amém. Segundo a generosidade real, toma isso aqui também, leva. Ela não sabia o que fazer. Por quê? Esse é o nosso Deus. Amém. Esse é o nosso Deus. Amém. Onde é que você encontra isso? Onde é que você encontra? Só na presença dele. Amém. Você vai a ele. Amém. E você vai se surpreender o que Deus tem. Glória a Deus. Essa é a razão, meus irmãos. Porque no momento que a gente vive, na história da humanidade que a gente está vivendo, a estratégia que Jesus deu é: uma coisa é necessária. É isso, por isso. Uma coisa é necessária, meus irmãos. Uma coisa é necessária. O que é que era necessário? O que Maria escolheu. O que Maria escolheu? Viver, sentar aos pés de Jesus. O coração dela estava aquecendo, tudo ia se ajustar e as coisas iam funcionar. Mais um texto que eu queria ler com os irmãos está em Colossenses 2. Se você lê no capítulo 1 de Colossenses, fala quem ele é. Amém. Ele é o primogênito da criação, o Deus invisível, Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então nós estamos falando assim, em Jesus tudo subsiste. Tudo está nele. Versículo 18, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito, para que todas as coisas tenham a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, lembra que nós lemos Efésios 3? Para que sejais tomados da plenitude de Deus? Amém. Assim habite Cristo em vós, para que vocês sejam tomados e consigam compreender tudo que Deus é. Tomada a plenitude de Deus, nada mais é que essa realidade. Em Cristo tem tudo. Você anda com Ele, habite Cristo em vosso coração. Então, é o teu coração iluminado pela tua caminhada com Deus. Amém. E aí ele diz algo interessante aqui, que ele faz uma oração, versículo 2, no capítulo 2, para que o coração deles seja confortável, vinculado, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Então ele está dizendo assim, o Senhor ora para que eles tenham essa riqueza, essa gloriosa convicção e esse entendimento para compreenderem plenamente. Então o que está dizendo? Irmão, nós temos uma jornada gloriosa pela frente, por isso que não dá para perder tempo. Anda na presença de Deus, medita dia e noite, amém? Adora a Deus, caminha, monta a tua vida ao redor dele, porque tem muita coisa a ser descoberta. Amém? Nem olhos viram. Eu quero ver, amém? Eu quero ter o coração da rainha de Sabá, eu quero ir atrás desse negócio, eu quero descobrir o que Deus tem reservado. Amém? Amém? E aí ele diz assim, para compreender esse mistério de Deus. Cristo é esse mistério. E aí ele diz assim, em quem todos, não alguns, meus irmãos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, olha só, olha o que Deus fez. Amém. Tudo o que você precisa saber, você tem que conversar com Jesus. Não tem escapatória. Ah, mas o meu melhor amigo, eu tenho um amigo, um juiz fulano tal, advogado tal, médico. Tudo o que você precisa saber está oculto em Deus, em Cristo Jesus. Precisa de sabedoria, precisa de informação. Amém, você precisa de resposta para alguma coisa. Meu irmão, precisa de resposta para alguma coisa na tua vida. Jesus, nós precisamos conversar. Ah, mas faz tempo que a gente não conversa. Senta aí, vamos tomar um chá. Não, eu estou com pressa. Não, vamos sentar. Amém. Você já foi a alguma pessoa que você não vê há 3 anos, você precisa de uma ajuda, e você fica constrangido porque faz 3 anos que você não ligou, não fez nada, e aí você quer uma solução de vida ou morte. Você vai ter que fazer um jogo de cintura.
Não, é que eu não pude estar aqui porque eu estava muito compromissado, porque não sei o quê, mas tu é tudo para mim, porque tu é importante. Você faz todo um jogo porque você quer algo, e depois você pega aquela informação e se manda. E Jesus diz assim, não, é uma oportunidade que você vem, não, vamos conversar um pouco. Amém. Ele quer andar conosco. Amém. Os tesouros, os segredos estão ocultos. Então você vê tesouro oculto. Está oculto nele. A intimidade do Senhor é para aqueles que andam perto dele. Então, você quer conhecer a intimidade? O que é a intimidade? Amém. A intimidade, ela simplesmente vai ser exposta àquele que anda perto. Ok? Se você anda perto de Deus, você vai ficar sabendo algumas coisas diferentes. Amém. A minha esposa sabe que roupa eu durmo. Amém. Ninguém precisa saber que roupa eu durmo. Certo? Mas ela sabe. Por que ela sabe? Porque é um segredo? Não, porque ela anda perto. Meus filhos sabem como eu reajo à notícia ruim. Eles sabem. Porque é um segredo? Não. É porque eles estão perto quando eu reajo, quando tem uma notícia ruim. Então, a minha intimidade está exposta a quem estiver perto, aos meus amigos. A intimidade do Senhor é para aqueles que andam com Ele. É isso que Ele quer dizer. Ele não está cortando nada. Anda com Ele. Amém. Faz parte do círculo íntimo de Jesus. Amém. Essa é a nossa decisão de vida. Assim, Jesus, eu vou andar contigo. Assim, mais grande. Amém. Isso era tudo que eu quero. Anda na minha presença, Abraão. Quando Deus disse para Abraão, anda na minha presença, assim, é uma bênção. Assim, pá, Deus, show. Amém. Eu vou andar contigo. Claro. Amém. Olha o que Jesus está dizendo. Anda comigo todo dia. Amém. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai conviver com Jesus. O que vai acontecer? Você vai descobrir coisas que você não teria descoberto se você não andasse lá. Amém? Então, qual é a ideia quando nós somos convidados por Deus? Anda no Espírito, anda na minha presença. Amém? Vai a Deus, põe Deus em primeiro lugar. Ama a Deus de todo o teu coração. O que é isso? Nada mais é que é o interesse de Deus de abençoar você. Porque quanto mais perto você conviver, e lembra, meu irmão, tem gente que anda perto de Jesus uma vez por mês, tem gente que anda perto uma vez por semana, tem gente que anda perto dele 1 hora por dia. Então, a medida de quanto você vai saber o que está disponível para você é o quanto de tempo você passa na intimidade dele. Amém? É assim. Vamos dizer assim, meus irmãos, você é discípulo de Jesus. Sou discípulo de Jesus, estou fazendo discipulado, sou discípulo de Jesus. Ok? Você é um discípulo de Jesus. Só que no dia que ele anda sobre as águas, você tinha um outro compromisso mais importante. Sério? Sério, Jesus? Tinha que ser logo hoje que tu ia caminhar sobre as águas? Sério, Jesus? Está brincando comigo, né? Tinha que ser logo hoje que tu ia fazer isso? Sim, mas o que te impede? Anda comigo. Tu vai ter acesso a tudo. 24 horas por dia, tu vai ter acesso a tudo que eu tenho. E essa é a razão, meus irmãos, que nós queremos sentar na janela atrasado. Sabe como é que é? Você quer sentar na janela e pegar as melhores coisas do reino de Deus e você é ocasional visitante. Amém. É porque Deus não gosta de ti ou porque Deus está te cortando? Não, meu irmão. Amém. Quem tem fome, vem. Amém. Vem que eu tenho coisas que eu vou mostrar. Então, meus irmãos, ouve o meu coração. De não é criticar, mas dizer, meu irmão, tem uma mesa aberta, tem uma porta aberta, tem uma vida disponível para nós. Amém. Que só vai ser acessada se você andar perto. Meus irmãos, Pedro andando sobre as águas, barco, chovendo, eles multiplicaram. Olha só, meu irmão, discípulo de Jesus, é um saco ser discípulo de Jesus, porque tem que ir na igreja, tem que ir no culto, tem que ler a Bíblia, é isso que as pessoas vendem para nós. Discípulo de Jesus, tem que ir na igreja todo dia, tem que tomar ceia, tem que dar o dízimo, tem que fazer isso, tem que fazer assim. É um legalismo só. Ser discípulo de Jesus, sim, é porque venderam isso para você. O inimigo fez um bom trabalho na igreja.
vender esse troço, dizendo que é um fardo servir a Deus. Amém. Muita bobagem é feita em nome de Deus. O que é um discípulo de Jesus? Alguém que anda do lado dele todo dia. Você é discípulo de Jesus. O que aconteceu hoje de manhã? Não, nós estávamos lá, amém, numa situação, uma multidão lá, gente curada, abençoada, foi uma benção. Aí faltou comida. Aí Jesus falou assim, galera, pega lá a comida, vamos dar comida para esses caras. Eu falei, Jesus, está maluco, Jesus? Não tem nada, é de noite, está tudo fechado. Como é comida? Como é que a gente vai arranjar dinheiro para isso? Galera, é o seguinte, tem alguma coisa aí? Tem um rapaz aí que tem 5 pães do peixe. Tá, chega, vem, traz aqui. Tristressado, né? Provavelmente ele está tristressado, né? Ai, onde é que tem? Será que chega? Conta. Quantos? Entendeu? Você percebe o estresse. Quantos de vocês percebem o estresse de Jesus nessa hora? Amém. Aí ele chega assim, 5 pães e 2 peixes. Aí eles estão presenciando. É ou não é verdade? O que eles estão? Na presença de alguém que vai multiplicar o pão. Amém. Os discípulos estão colados ali. Os discípulos estão ali. O que ele vai fazer? Eles estão ali. O que ele vai fazer? Amém. Será que pode? Será que a Bíblia permite? Amém. Será que é bíblico isso aí que ele vai fazer? O que ele está fazendo? Amém. Olha o que ele está fazendo. Ele está dando graças a Deus. Ele está fazendo assim. Olha ali o que está acontecendo. Amém. Virou 2, virou 3, virou 4. Eu falei assim, o que eles faziam? Eles se prostravam no chão e diziam assim, Deus está entre nós. Amém. Nós não somos dignos de Ti. É isso. O que é isso, meu irmão? A única coisa que eles tiveram o privilégio aqui que eles estavam ali, presentes. E os olhos do coração deles foram abertos pela teoria? Não. Na presença do nosso Deus, o coração aquece e nós vamos descobrindo a capacidade e a grandeza do nosso Deus. Aí está. Lembra que Jesus fala assim, pessoal, vocês lembram que eles pegaram o barco, foram para outro lugar, e os discípulos começaram a dizer assim, não tem pão, porque eu fermento, não sei o quê. E Jesus disse, o que vocês estão discutindo sobre não ter pão? Vocês não viram o que eu fiz lá? Vocês são um coração duro mesmo, né? Abre o coração, abre o coração, abre o coração, abre o coração, abre o coração. Aí, Jesus despede a multidão, os discípulos impactados, eles sobem para orar no monte, ou seja, eles viram que Jesus subiu para o monte para orar. Só quem estava ali viu isso. Jesus subiu para orar. Eles pegam um barco e dizem assim, nós vamos se encontrar do outro lado. O barco vem, vento, chuva, onda. O que acontece? Paraná, Paraná, Paraná. O que acontece? Jesus resolve vir sobre as águas, caminhando. Teque, 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 teque. Eles acabaram de ver um milagre, certo? O coração deles já está... Eles estão conversando. Tu viu, tu viu, tu viu, tu viu, tu viu. Amém. Imagina se a gente falasse com Deus para a gente pegar ouro e multiplicar. Fala, nós ia ficar rico. Amém. Esse é o coração do homem. O coração do homem fica maquinando, pegando um milagre e chinelhando ele. Amém. Para que você quer? Amém. Se você pode andar com Deus, amém. Mas tudo bem. Aí eles entram, Jesus está lá no barco, andando sobre as águas, vento batendo, todo mundo com medo, é um fantasma. Daí você tem aqui discípulo dentro do barco, Jesus sobre as águas, ambiente totalmente adverso, chuva. Medo entra no coração. Você relaxa, pessoal, sou eu. Sim, amém. Essas são as melhores palavras que a gente pode ouvir. Sou eu estou aqui. Amém? Deus está perto de nós. Deus está contigo, é a melhor coisa que tem. Onde você estiver, põe a mão ali. Você está na pior situação, pega a mão de Deus e diz, graças a Deus está aqui comigo, Deus. Melhor coisa, é a única coisa que precisa. Amém? Pega a mão dele, na tua imaginação, na crise que você se encontra. Pega a mão dele, assim, e dorme. Porque ele está aqui. Então, o que é a primeira coisa a fazer? Sou eu. Todo o estresse vai embora. É Jesus que está por perto. O que aconteceu com Pedro? Pedro foi exposto à grandeza de Deus, porque ele estava no barco perto de Jesus. O que passa na cabeça nossa e que tem que passar? Meu,
multiplicar a comida é complicado, né? Mas andar sobre as águas, pode isso, Deus? Pode isso, Deus? Estou andando sobre as águas. Você percebe que eles eram pessoas que estudavam as Escrituras, conheciam a letra e conheciam tudo. E aí vem Jesus e anda sobre as águas. Amém. Jesus pode esse negócio. Se é tu que está fazendo isso, o que a presença de Deus faz? Ele nos expõe a coisas que Ele quer que a gente faça. Pedro jamais andaria sobre as águas se ele não estivesse ali. Ele viu, amém. Ele foi exposto. E ele disse, Jesus, eu também quero, amém. Que nem a rainha de Sabá, eu quero aquele vaso ali, amém. Eu quero aquele vaso. Provavelmente, quando ela disse assim, a comida que ela viu, eu disse assim, ô Salomão, dá para os cozinheiros me mandar as receitas, porque eu vou agora implementar essas receitas. Amém. A minha esposa seria assim, se a minha esposa fosse a rainha de Sabá, ela ia ver, ela ia direto entrar no cozinheiro e dizer assim, o seguinte, eu quero a receita disso, e tudo bem, ela ia conversar, ela tem uma boa conversa, ela ia conversar, ela ia sair daí com a receita, e sabe o que ela ia fazer? No reino de Sabá, passaria a ser comido a comida que veio do trono de Deus, fruto da intervenção gloriosa de Deus, ia ser transmitida agora para um outro reino. Amém. E é isso que a gente faz. É isso que a gente faz. A gente é exposto. Você é exposto. O que você tem sido exposto, meu irmão? Na presença de Deus, você é exposto a... Amém. Os discípulos estão ali. Pedro não ia andar, não era o desejo dele, não era o sonho de consumo dele, ele só resolveu andar porque ele viu Jesus andando. Amém? Tem coisas na nossa vida que a gente só faz porque a gente viu alguém fazendo. Porque a gente ficou sabendo, porque a gente se expôs. A gente saiu do nosso círculo e falou assim, pá, olha só que legal isso aqui, e você vai se expandindo. Imagina o que acontece na nossa vida se a gente andar com Deus todo dia. O que vai arder o nosso coração e vai dizer assim, Deus, eu não sabia que isso é possível. Pode, se creres. Amém. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos, nessa jornada de caminhada com Deus. E que Deus crie essa fome nessa geração. Amém. Que Deus crie essa fome nessa geração para olhar e dizer assim, tem um tesouro me aguardando e eu posso ficar dando voltas no mundo, testando, amém. Vou testar aqui, vou testar ali, vou ouvir, ou eu vou, amém, andar mais perto, como o salmista diz. Não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e ele medita dia e noite. O que é? O caminho dele vai ser desenvolvido à medida da revelação que Deus vai trazendo. O que é que Deus tem preparado para os próximos semanas e anos? Amém. O que é que Deus tem preparado? Pensa bem. E nós olhamos o mundo do jeito que ele está, e você diz assim, um caos, da onde vai, onde é que nós vamos tirar, da onde, amém, economia em crise, amém, a fragilidade da saúde, amém, tensão dos países, briga, guerra, amém, controle, manipulação, assim, onde é que nós estamos indo? E as pessoas, amém, têm essa tendência de novo natural, graças a Deus, Jesus está voltando, me tira daqui, amém, glória a Deus. Mas de novo, é um conceito errado, tipo assim, nós não estamos fugindo de nada, nós temos um grande Deus, amém. O que nós tínhamos que estar pensando, assim, o que é que Deus tem preparado nessa hora? Tem coisas que estão por acontecer, amém. Tem coisas que estão por acontecer para nós, nossos filhos, porque a primeira coisa que você vai receber quando você chegar na presença de Deus é, você vai tomar um banho de amor, amém? E o medo todo vai embora. Primeira coisa. Essa é a primeira coisa que você faz. Você chega na presença de Deus e Deus
Porque Ele é puro amor. Ele vai vir inundar teu coração e vai dizer assim, não temas. É a primeira coisa que Ele vai fazer sempre. Sempre o que os anjos disseram, a primeira coisa, assim, relaxa. Então o que acontece? A primeira coisa, para Deus poder colocar os planos deles, os medos têm que ir embora. Então Ele vem e toma um banho. Amém. Glória a Deus. Uma vez, um tempo atrás, eu vi alguém descrevendo a experiência que ele teve, assim, que na presença de Deus parecia amor líquido descendo. Puro amor. E é isso que Deus faz. Ele mexe no interior. Um dos testemunhos, Steve Hill era um evangelista lá em Pensacola, ele disse assim, que quando ele se converteu, ele era uma pessoa drogada, mal, tudo de ruim que podia acontecer. Até que alguém apresentou o evangelho, ele abriu o coração. O que ele fazia? O coração dele abriu, a luz do evangelho entrou. Ele disse que ele foi para o lado de fora. A grama estava verde, o céu era azul, amém. A flor era colorida. Ele viu cor, ele viu de novo, ele viu coisas. E é isso que a palavra de Deus faz. Ele vem e inunda o nosso coração, os olhos do nosso coração abertos, e nós começamos a ver essa jornada. E meu irmão, quando o Espírito de Deus veio na tua vida, naquela primeira vez que você entregou a vida para Ele, mantenha a porta aberta e o coração ardendo. Anda nessa jornada, amém. Não deixa amornar isso, amém. Anda com Deus. É uma jornada de glória em glória, de fé em fé. Amém. E Ele vem, manda fora todos os medos, e Ele começa, amém, caminhar contigo, e você começa a ser exposto. Amém. Então eu creio, meus irmãos, por mais caótico que seja, eu sou uma pessoa, como é que se diz? Positiva, né? As pessoas dizem que eu sou uma pessoa otimista. Não é no senso natural. É que, meus irmãos, amém, Deus vai perder essa. O diabo ganhou. Amém. A besta vai aparecer e as pragas vão descer. Sim, é grande. Amém. Como Deus fica nessa história? Perdeu o jogo. A pessoa exalta a besta, exalta o cavaleiro vermelho, é a praga que está vindo. Meus irmãos, sério? Amém. Sério? Por isso que eu não gosto muito de estudar certas coisas onde você vai para a lógica natural. Porque você precisa. Quando isso acontece, você vai a Deus e entra no teu. Qualquer ensinamento que você recebeu que gera medo em você, estresse, tensão, o que vai acontecer está errado. Amém. Qualquer coisa que gera medo está errado. Vocês acham que Deus criou o mundo, vai deixar assim, vai sair perdendo? Amém. E vai fazer um gol aos 45 minutos e vai, por o resto da eternidade, vai ser questionada a vitória de Deus. Não, a vitória de Deus vai ter que ser categórica. Amém. Vai ser inquestionável, vai ser gloriosa, vai ser tremenda, vai ser tudo, vai... Amém. Parece esse jogo de campeonato, assim, definiu o campeonato do mundo com um gol de mão aos 49 minutos. Amém. E os juízes, pro resto da vida, vão questionar, mas tu não teve direito, não foi... Amém. É possível. O nosso Deus, amém, tem planos gloriosos sendo preparados. Amém. E a minha sugestão para você, amém, cola, anda perto, te agarra nele e anda com ele. Os melhores dias mais gloriosos da igreja e do planeta estão diante de nós. Então, levanta teus olhos, te alegra, o Senhor é contigo. Amém? Amém? Glória a Deus. Senhor, nessa manhã, mais uma vez, nós te louvamos pela oportunidade que nós temos de andar contigo. Sim, Senhor, nós queremos andar contigo. Sim, Senhor, nós queremos andar contigo. Ensina-nos a andar no Espírito. Ensina-nos a andar na Tua presença. Ajuda-nos a caminhar essa jornada, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.